Uma grande maioria europeia quer a paz, mas esse desejo não se traduz em política, em grande medida, por causa da subversão dos processos democráticos por parte desses governos. Não, esta não é uma citação de Vladimir Putin. Ela vem da recém-lançada Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, um documento que visa definir as ameaças que os Estados Unidos enfrentam e os métodos pelos quais a administração do presidente planeja abordá-las. Esta é a primeira tentativa séria de cristalizar o conceito de America First e de explicar o que ele realmente significa para a política externa dos Estados Unidos, para os aliados dos Estados Unidos e para seus adversários. A nova estratégia retrata um mundo fundamentalmente hostil aos Estados Unidos, um mundo que, por décadas, enriqueceu-se explorando a ingenuidade e o idealismo das elites liberais que outrora governaram aquele país. O presidente Trump agora pretende pôr fim a essa era e fazê-lo de uma forma radicalmente intransigente. Ao contrário de seu primeiro mandato, Trump não está mais tentando reparar a ordem internacional existente. Desta vez, ele busca demoli-la e construir uma nova base sobre suas ruínas. Ele desafia praticamente tudo que formou as bases da estratégia dos Estados Unidos por décadas: o globalismo e o livre comércio, o papel dos Estados Unidos em instituições internacionais e até mesmo a lógica de manter alianças que não conseguem entregar benefícios tangíveis aos Estados Unidos. A nova estratégia é brutalmente honesta, como ela afirma, abre aspas, nem todo país, região, questão ou causa, por mais dignos que sejam, pode ser o foco da estratégia americana, fecha aspas. Os Estados Unidos estão oficialmente abandonando a exportação da democracia liberal e renunciando ao seu papel de polícia do mundo. Nos Estados Unidos de Trump, não há espaço para sentimentalismo. A partir de agora, a única bússola da política externa dos Estados Unidos é o interesse nacional americano. Isso não significa uma retirada do poder global, muito pelo contrário. Os Estados Unidos pretendem preservar sua posição como hegemon do mundo, mas através de métodos muito mais implacáveis e maquiavélicos. O que se segue é um terremoto geopolítico, uma reconfiguração abrangente de alianças e rivalidades. Na nova estratégia de Washington, a China permanece como um adversário existencial. A Rússia, por contraste, é redefinida como um parceiro em potencial. A União Europeia, por sua vez, é tratada como um rival político e econômico, cujas estruturas burocráticas devem ser desmanteladas o mais rápido possível. Estamos entrando em uma era de competição irrestrita, na qual os Estados Unidos colocaram todos os recursos na mesa: a hegemonia do dólar, a superioridade tecnológica e o arsenal completo de guerra econômica, não apenas para atacar inimigos, mas também para disciplinar aliados desafiadores. Bem-vindo ao mundo de Donald Trump. O eixo central da nova estratégia americana é o conceito de interesse nacional. Como o documento afirma claramente, abre aspas, o propósito da política externa é a proteção dos interesses nacionais essenciais. Esse é o foco exclusivo desta estratégia, fecha aspas. A administração Trump faz uma dura acusação à política externa seguida por décadas pelas elites liberais dos Estados Unidos. Essas elites, argumenta, convenceram os cidadãos de que promover a democracia no exterior e travar guerras dispendiosas e distantes, particularmente no Oriente Médio, servia ao interesse nacional dos Estados Unidos. Segundo Trump, essa foi uma profunda falsidade. Ela levou à superextensão do Império Americano e ao esgotamento gradual de seus recursos. Trump localiza as raízes da crise dos Estados Unidos, principalmente na promoção do globalismo e do livre comércio, e no desenvolvimento excessivo da política externa dos Estados Unidos com instituições internacionais, como as Nações Unidas. A nova estratégia argumenta que foram os mecanismos do livre comércio que levaram ao desmantelamento da base industrial dos Estados Unidos, à erosão da classe média e à crescente dependência dos Estados Unidos de cadeias de suprimentos controladas por seus rivais. A globalização não é mais apresentada como uma oportunidade, mas como um veículo para transferir riqueza para fora dos Estados Unidos, principalmente para a China. Uma reavaliação semelhante se aplica às organizações internacionais, que foram originalmente concebidas para servir como multiplicadores de força e reforçar o domínio global dos Estados Unidos. Na prática, no entanto,
Elas se provaram instrumentos que restringem Washington e limitam sua capacidade de conduzir uma política externa flexível. A administração Trump busca uma ruptura clara com o legado de seus predecessores, um fim ao intervencionismo liberal e uma redefinição fundamental do que o interesse nacional americano realmente significa. Onde os predecessores de Trump definiram o interesse nacional como a defesa da ordem mundial liberal, Trump o define de forma muito mais restrita, como a segurança dos próprios Estados Unidos. Toda nova estratégia está subordinada a essa única prioridade. Crucialmente, no entanto, a segurança é entendida em termos muito mais amplos. Não se refere apenas à proteção física contra ameaças militares, como uma invasão hostil ao território dos Estados Unidos. Ela também inclui proteção contra práticas comerciais hostis, operações de influência estrangeira, cartéis de drogas e redes de tráfico, imigração em massa e até mesmo a defesa da identidade civilizacional. Isso nos permite identificar 3 componentes centrais da segurança dos Estados Unidos: militar, econômico e civilizacional. Definida dessa forma, a segurança carrega profundas implicações para a política externa americana. No mundo de Donald Trump, um déficit comercial não é meramente um indicador macroeconômico cuja importância depende de outras variáveis. É um sintoma de fraqueza estratégica, comparável à perda de território. Um déficit comercial representa uma transferência de poder nacional americano para seus rivais e deve ser corrigido o mais rápido possível. Na visão de mundo de Trump, a reindustrialização dos Estados Unidos deixa de ser meramente um objetivo econômico e se torna, acima de tudo, uma questão de segurança nacional. Os Estados Unidos devem ser capazes de produzir tudo, de aço e munição aos chips semicondutores mais avançados, para se protegerem da coerção econômica por parte de estados que controlam cadeias de suprimentos críticas. Essa abordagem transigente e a securitização mais ampla da política reflete-se claramente na pressão de Trump para fortalecer o setor de energia dos Estados Unidos. A nova estratégia rejeita totalmente as políticas climáticas das últimas décadas, descartando tanto a mudança climática quanto a agenda de emissões líquidas zero como uma ideologia prejudicial que beneficiou apenas os adversários dos Estados Unidos. Como resultado, os combustíveis fósseis tradicionais, petróleo, gás e carvão, juntamente com a energia nuclear, recuperam seu status como recursos estratégicos, destinados a fornecer energia barata e confiável para a economia e reindustrialização daquele país. Ao mesmo tempo, as exportações de recursos energéticos dos Estados Unidos, particularmente o gás natural liquefeito, são elevadas ao nível de uma alavanca estratégica. As exportações de energia destinam-se a garantir o domínio energético americano, deslocar potências rivais de mercados chaves e vincular as economias de estados parceiros, especialmente na Europa, mais estreitamente aos Estados Unidos. A nova estratégia americana também coloca enorme ênfase no que define como a segurança civilizacional do país. A administração Trump argumenta que, para o Império Americano perdurar, ele deve ser forte não apenas militar e economicamente, mas também e espiritualmente. Trump busca proteger o que ele chama de a força do espírito americano, através de vários canais, sendo o principal deles uma ruptura decisiva com a imigração em massa, não apenas a ilegal, mas a imigração em massa como tal, que, em sua visão, sobrecarregou os Estados Unidos. O presidente argumenta que a imigração em massa sobrecarregou os recursos nacionais, aumentou a criminalidade, enfraqueceu a coesão social, distorceu os mercados de trabalho e minou a segurança nacional. A nova estratégia, portanto, trata a imigração em massa como uma forma de invasão externa. A proteção das fronteiras e a prevenção de novas ondas migratórias são elevadas ao posto de prioridades absolutas. Trump também identifica uma ameaça à força civilizacional dos Estados Unidos em formas radicais de engenharia social e ativismo ideológico, incluindo a ideologia woke e os programas de DEI, diversidade, equidade e inclusão. Em sua visão, essas correntes esvaziam a sociedade por dentro, penetrando em todas as esferas da vida americana, de escolas e locais de trabalho às forças armadas e à política, e deixando a nação vulnerável ao que a estratégia descreve como subversão cultural, uma fraqueza que os adversários dos Estados Unidos podem explorar facilmente. Nesse sentido, a nova estratégia também sinaliza uma contra-revolução cultural conservadora, fundamentada na defesa dos valores tradicionais. Para Trump, a prioridade máxima é a segurança dos Estados Unidos, uma segurança que ele está preparando para garantir a qualquer custo. Não há regras fixas. Os fins justificam os meios.
Na nova estratégia, essa abordagem é descrita como realismo flexível. Trump busca uma política externa guiada exclusivamente pelo interesse nacional americano, não pela promoção de valores democráticos ou direitos humanos. Espera-se que os diplomatas dos Estados Unidos negociem, fechem acordos e fortaleçam o império, não que deem sermões sobre a superioridade do mundo democrático sobre outros sistemas. Sob a nova estratégia, os Estados Unidos estão prontos para cooperar com qualquer Estado, seja uma democracia, uma ditadura militar ou uma monarquia absoluta. O sistema político de um determinado país não tem importância para Trump. O que importa, e apenas isso, é se a cooperação serve ao interesse nacional dos Estados Unidos. Trump, portanto, abraça o puro transacionalismo. Em sua visão de mundo, as alianças políticas e militares não estão enraizadas em valores compartilhados, mas funcionam como contratos comerciais com termos claramente definidos, válido apenas enquanto servir aos interesses dos Estados Unidos. Ao contrário das décadas anteriores, os parceiros dos Estados Unidos não são mais aqueles que compartilham valores liberais, mas aqueles que são solventes e, acima de tudo, úteis para os Estados Unidos. A expressão mais marcante dessa abordagem transacional é a atitude de Trump em relação à OTAN. Durante seu primeiro mandato, ele criticou repetidamente os membros da aliança por dependerem do guarda-chuva de segurança americano enquanto falhavam em desenvolver suas próprias capacidades de defesa. Como resultado dessa pressão, e acelerado pela guerra na Ucrânia, os membros europeus da OTAN aumentaram gradualmente seus gastos com defesa. Na cúpula da OTAN em Haia, em junho de 2025, chegaram ao ponto de concordar em alocar 5% do PIB para a defesa. A nova estratégia dos Estados Unidos reconhece essa partilha de encargos mais equilibrada como um desenvolvimento positivo, mas conclui que ainda é insuficiente. Trump quer que os aliados dos Estados Unidos assumam uma responsabilidade ainda maior por sua própria segurança. Espera-se que os membros europeus da OTAN assumam a responsabilidade primária pela defesa do continente, liberando recursos militares dos Estados Unidos para uso em outras regiões do mundo. O objetivo de Trump, portanto, não se limita a mais uma partilha de encargos mais equilibrada, burden sharing, mas se estende a uma meta muito mais ambiciosa, a transferência de encargos, burden shifting, para os aliados dos Estados Unidos. Washington parece reconhecer que essa abordagem poderia gerar sérias tensões dentro da OTAN. Para gerenciar esse risco, a estratégia propõe a criação do que chama de redes de partilha de encargos, agrupamentos de estados dispostos a assumir maior responsabilidade pela defesa de regiões específicas. Dentro dessas redes, os Estados Unidos atuariam principalmente como um coordenador, em vez de principal garantidor e financiador de segurança. Para incentivar os aliados a assumirem o papel de provedores de segurança regional, Washington oferece um menu de benefícios. Os estados preparados para arcar com maior responsabilidade podem esperar termos comerciais preferenciais com os Estados Unidos, acesso facilitado a sistemas de armas americanos e entrada privilegiada nos ecossistemas tecnológicos daquele país. Essas políticas carregam consequências potencialmente de longo alcance. A OTAN transita cada vez mais de uma aliança de valores compartilhados para um serviço de segurança pago. Ao mesmo tempo, há um risco crescente de dividir os membros da OTAN em dois níveis, com apenas os melhores desempenhos aos olhos de Washington desfrutando de tratamento e acesso preferenciais. A nova estratégia identifica 5 regiões para as quais delineia uma visão mais detalhada da futura política externa dos Estados Unidos: o Hemisfério Ocidental, o Indo-Pacífico, a Europa, o Oriente Médio e a África. No que diz respeito ao Hemisfério Ocidental, tradicionalmente considerado por Washington como sua esfera de influência exclusiva, a nova estratégia anuncia um retorno aos primeiros princípios, a Doutrina Monroe de 1823. Em sua forma original, a Doutrina Monroe declarava que os continentes americanos não estavam mais abertos à colonização ou interferência política de potências europeias, e qualquer tentativa nesse sentido seria tratada como um ato hostil contra os Estados Unidos. A nova estratégia atualiza essa doutrina através do que chama de corolário Trump. Sob esse quadro revisado, as potências externas contemporâneas, acima de tudo a China, mas também a Rússia e o Irã, devem ser expulsas do hemisfério ocidental. Esses estados não devem manter bases militares na região, nem controlar portos ou outra infraestrutura crítica. A cooperação econômica excessiva entre eles e os países do hemisfério ocidental também é vista com suspeita.
A Venezuela, sob o presidente Nicolás Maduro, tornou-se efetivamente um campo de testes para a implementação do corolário Trump. A estratégia dos Estados Unidos para o hemisfério ocidental é encapsulada no slogan alistar e expandir. Washington busca alistar seus velhos amigos para avançar os objetivos americanos na região, particularmente o controle da migração e a luta contra o tráfico de drogas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos planejam uma ampla ofensiva diplomática e econômica projetada para deslocar sistematicamente os concorrentes e atrair países adicionais para a órbita dos Estados Unidos. As ameaças que os Estados Unidos enfrentam no hemisfério ocidental, no entanto, não se limitam à competição com a China ou a Rússia. A estratégia também destaca ameaças assimétricas e híbridas, mais notavelmente a migração em massa e o tráfico de drogas para os Estados Unidos. Trump pretende confrontar esses desafios agressivamente, realocando recursos de regiões de menor prioridade para o hemisfério ocidental. Uma presença militar expandida em terra e no mar visa conter os fluxos migratórios e obter resultados decisivos na guerra contra os cartéis de drogas, uma campanha que a administração Trump elevou a um nível inteiramente novo. Cartéis estão sendo designados como organizações terroristas estrangeiras, colocando-os na mesma categoria legal que grupos como o ISIS ou a Al-Qaeda. Essa reclassificação permite que Trump mobilize não apenas agências de aplicação da lei como o DEA, mas também todo o poderio militar dos Estados Unidos. Uma mudança já visível em operações como ataques contra embarcações venezuelanas envolvidas no contrabando de drogas. O objetivo de longo prazo de Washington, no entanto, é, acima de tudo, a profunda integração econômica do hemisfério ocidental com os Estados Unidos através do nearshoring, a realocação da produção americana da Ásia para mais perto das fronteiras dos Estados Unidos. O hemisfério ocidental deve, assim, funcionar como uma base de recursos segura e um centro de manufatura para o Império Americano. Outra região de importância estratégica crítica para os Estados Unidos é o Indo-Pacífico, que a nova estratégia identifica como o principal teatro de competição no século XXI. O documento observa que o Indo-Pacífico responde por quase metade do PIB global em termos de paridade de poder de compra. Trump argumenta que, para a economia dos Estados Unidos prosperar, ela também deve competir com sucesso pela influência econômica e política nesta região. Na frente econômica, a nova estratégia rejeita o dogma de longa data de que o comércio com a China levaria, eventualmente, à liberalização política. Washington agora busca reduzir sua própria exposição econômica à China, ao mesmo tempo em que alavanca seus parceiros para exercer pressão sobre Pequim. Especificamente, os Estados Unidos pretendem pressionar a Europa, o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália e outros a adotarem políticas que forçariam a China a conter seu agressivo modelo impulsionado pelas exportações e a redirecionar a produção para seu mercado doméstico. A linha de frente na competição com a China também está sendo estendida ao chamado Sul Global. A estratégia observa corretamente que a China vinculou muitos países em desenvolvimento a si mesma através de empréstimos para a infraestrutura. Washington planeja uma contraofensiva. Visa mobilizar os massivos ativos financeiros detidos por parceiros na Europa e na Ásia, estimado em 7 trilhões de dólares, a fim de oferecer aos países mais pobres uma alternativa ao capital chinês. A lógica de Washington é explícita. A preservação a longo prazo da primazia econômica e tecnológica é a maneira mais confiável de evitar uma guerra cinética com a China. Isso implica uma pressão sustentada sobre os aliados para isolar a China de tecnologias avançadas, incluindo semicondutores, inteligência artificial e computação quântica. Para esse fim, os Estados Unidos buscam construir uma aliança tecnológica informal, na qual o acesso aos mercados de capitais e à inovação americanos é oferecido como recompensa pelo alinhamento político e pelo isolamento econômico de Pequim. No lado militar, a nova estratégia ressalta a necessidade de defender Taiwan contra a agressão chinesa. Para a administração Trump, o valor estratégico de Taiwan não reside apenas em seu domínio na fabricação de semicondutores, mas, acima de tudo, em seu papel na manutenção do controle sobre a primeira cadeia de ilhas, o arco que se estende do Japão, passando por Taiwan até as Filipinas. Essa cadeia forma uma barreira natural que impede a marinha chinesa de avançar para as águas profundas do Pacífico. Se Taiwan caísse, toda a estratégia americana para a região entraria em colapso, abrindo o caminho direto para a China em direção a Guam e Havaí. Ao mesmo tempo,
Os Estados Unidos esperam que seus aliados asiáticos, Japão e Coreia do Sul, assumam maior responsabilidade pela defesa da região. Mais uma vez, a nova estratégia retorna à questão da partilha de encargos. Espera-se que os aliados asiáticos expandam suas capacidades de defesa convencionais e reforcem ativamente a primeira cadeia de ilhas. Além disso, o preço do guarda-chuva de segurança americano está subindo. Washington agora exige não apenas maiores gastos com defesa, mas também um acesso mais amplo para a Marinha dos Estados Unidos aos portos e bases militares dos aliados. O arranjo é direto. Os aliados devem construir uma muralha ao longo da primeira cadeia de ilhas, enquanto os Estados Unidos fornecem a profundidade estratégica e o poder de ataque necessários para prevalecer em um confronto com a China caso a guerra se torne inevitável. A seção da nova estratégia dedicada à Europa intitula-se Promovendo a Grandeza Europeia e é provavelmente a parte mais controversa de todo o documento. Equivale a uma dura acusação às elites políticas da Europa e questiona abertamente o futuro da relação transatlântica. A estratégia observa que a participação da Europa no PIB global caiu de 25% em 1990 para cerca de 14% hoje, culpando a regulamentação excessiva e a burocracia da União Europeia por esse declínio. No entanto, para a administração Trump, a principal ameaça da Europa não é a estagnação econômica, mas a perspectiva do apagamento civilizacional. Washington acusa a União Europeia de minar os princípios democráticos, reprimir a oposição política, corroer as identidades nacionais e promover a migração em massa. Um processo que, na visão da estratégia, está levando à substituição demográfica e cultural das populações nativas da Europa por imigrantes de fora da esfera civilizacional ocidental. Como o documento coloca sem rodeios, citação, "Queremos que a Europa permaneça europeia." Fim da citação. Nesse enquadramento, as elites de Bruxelas não são mais vistas como aliadas, mas como sabotadores que minam o velho continente por dentro. A nova estratégia dos Estados Unidos, portanto, sinaliza uma campanha ativa contra as elites da União Europeia e o que descreve como restrições antidemocráticas. Sugere que a maior integração europeia deve ser interrompida e que a própria União Europeia deve, em última análise, ser desmantelada. Washington indica sua disposição de apoiar ativamente esse processo, apoiando os chamados partidos patrióticos europeus, que buscam o renascimento dos Estados-nação soberanos em detrimento de uma integração europeia mais profunda. Na prática, isso equivale a uma clássica estratégia de dividir para governar. Os Estados Unidos pretendem trabalhar em estreita colaboração com um grupo seleto de países descritos como as nações saudáveis da Europa Central, Oriental e do Sul. Estes são estados que, na visão de Trump, buscam preservar a identidade nacional e permanecem céticos em relação à migração em massa e à centralização impulsionada por Bruxelas. Com eles, Washington visa aprofundar os laços comerciais e militares. A Polônia, por exemplo, é retratada neste quadro como um elemento-chave do chamado núcleo saudável da Europa. Para Varsóvia, isso pode parecer uma perspectiva atraente, mas torna-se profundamente enganosa quando a política dos Estados Unidos em relação à Rússia é levada em conta. A nova estratégia dos Estados Unidos critica os governos europeus pelo que chama de expectativas irrealistas em relação à guerra na Ucrânia e ignora em grande parte o fato de que muitos estados europeus veem a Rússia como uma ameaça existencial. A prioridade de Washington é um fim rápido para os combates na Ucrânia, com o objetivo de restabelecer a estabilidade estratégica com a Rússia. Isso sugere fortemente que Washington ainda está contemplando uma versão de uma manobra Nixon reversa, uma tentativa de desvincular a Rússia da China e direcioná-la contra Pequim. Isso não é tudo. A nova estratégia fecha efetivamente a porta à adesão à OTAN não apenas para a Ucrânia, mas também para países como a Geórgia. Os Estados Unidos abandonam abertamente a política de maior expansão da OTAN. Vale notar que a seção sobre a Europa é uma exceção na arquitetura geral da nova estratégia dos Estados Unidos. Em relação ao resto do mundo, Washington proclama uma política de realismo flexível e transacionalismo frio. Em relação à União Europeia, no entanto, aplica uma lógica fundamentalmente diferente, uma baseada em argumentos explicitamente ideológicos. Por quê? Os motivos por trás da postura agressiva de Washington em relação à União Europeia parecem duplos. Por um lado, a administração Trump vê a União Europeia como o último grande bastião do globalismo no mundo ocidental. Ao mesmo tempo,
Os Estados Unidos ainda sentem fortes laços culturais com a Europa e afirmam se importar com o futuro do continente. Mais importantes, no entanto, são os cálculos imperiais pragmáticos. A União Europeia, como um bloco comercial unificado e poderoso, é um concorrente direto dos Estados Unidos. Ela impõe regulamentações extensas sobre os gigantes da tecnologia americanos e se interpõe no caminho da tentativa de Washington de desmantelar a ordem global existente. Uma Europa fragmentada em uma confederação frouxa de nações soberanas seria muito mais conveniente e muito mais fácil para Washington gerenciar. A nova estratégia dos Estados Unidos também introduz uma visão revisada para o Oriente Médio. Como exportador líquido de energia, os Estados Unidos não precisam mais priorizar a região como antes, quando era uma fonte crítica de recursos para a economia americana. Como resultado, Washington abandona a exportação de democracia para o Oriente Médio e busca estruturar suas relações com os estados regionais, especialmente as monarquias do Golfo, em uma base estritamente transacional. O futuro do engajamento dos Estados Unidos na região não está mais vinculado primariamente ao petróleo, mas a investimentos em energia nuclear, indústrias de defesa e inteligência artificial. No domínio da segurança, a nova arquitetura regional é construída, acima de tudo, em torno da expansão dos Acordos de Abraão, atraindo mais estados de maioria muçulmana para um quadro de estabilidade apoiado pelos Estados Unidos. A nova estratégia de segurança nacional marca o momento em que Washington remove a máscara do hegemon benevolente. Se a ordem internacional do pós-guerra se assemelhava ao Principado Romano, um sistema no qual a potência mais forte governava mantendo a aparência de parceria, apresentando-se como o primo inter pares, então a nova estratégia dos Estados Unidos anuncia a chegada de um dominato moderno. O hegemon não finge mais ser o primeiro entre iguais. Ele assume abertamente o papel de um governante absoluto. Uma analogia ainda mais precisa pode ser encontrada na história da Liga de Delos. Originalmente, era uma antiga aliança defensiva de cidades e estado gregas formada para conter a Pérsia. Mantinha um tesouro comum na ilha neutra de Delos. Com o tempo, no entanto, a Liga evoluiu para um instrumento de dominação ateniense, e o próprio tesouro foi transferido para Atenas. O que começou como contribuições voluntárias para a defesa coletiva tornou-se tributo compulsório, servindo menos ao bem comum do que à expansão do poder ateniense. Uma transformação semelhante está em andamento sob a administração Trump. Forçar os aliados a gastarem 5% do PIB em defesa, com uma parcela substancial direcionada para compras dos Estados Unidos, combinado com o domínio financeiro e tecnológico americano, equivale a mover o tesouro de Delos para Washington. Essas transferências maciças não se destinam mais a sustentar uma comunidade ocidental abstrata na qual as elites liberais outrora acreditavam. Elas são projetadas para financiar a reindustrialização dos Estados Unidos e para preservar o Império Americano. Nesta nova realidade, a OTAN evolui de uma aliança de iguais para um arranjo de vassalagem. O fardo de lutar ao longo das fronteiras do Império é transferido para os ombros dos estados fronteiriços, enquanto os Estados Unidos se retiram para o papel de um comandante que dirige as operações à distância. A nova estratégia enterra definitivamente o mito do fim da história. Os Estados Unidos não buscam mais salvar, reparar ou democratizar o mundo, não prometem justiça. Prometem apenas isto: sob Trump, os Estados Unidos sobreviverão como uma república independente e soberana, e prevalecerão em seus próprios termos intransigentes, financiados em parte pelos recursos de seus aliados.